gosto de ficar mais próximo. Mesmo que a gente esteja aqui numa distância ainda que regulamentar, digamos assim, né? Mas que bom estarmos aqui na casa do Senhor. É um momento grandioso para nós cristãos, algo que ainda não nos foi tomado. Glória a Deus por isso. Apesar de que sabemos que em alguns locais, né, Wendel, isso já não é possível. Então vamos deixar as nossas Bíblias abertas no livro de Judas. Pelo avançar da hora, vamos tentar ser o mais objetivo possível. Obrigado, Nath, obrigado, equipe aí. Pedi também o Danilo lá para me auxiliar em relação aos textos, né, que a gente vai também aproveitar nessa manhã para a gente ver o que a palavra de Deus tem para nós. Livro de Judas, próximo ali ao final dos livros, para ficar mais fácil, né, Rick? Então nós vamos orar agora neste momento, pedir que você, juntamente comigo, você em casa ou você aqui na igreja, baixe sua fronte. Esse é um momento maravilhoso para nós, a leitura da palavra de Deus. Muitas das vezes, por nossa negligência, nós só temos essa oportunidade aqui dentro do templo, então vamos fazer com que isso seja realmente eficaz para conosco. Amém? Baixe sua face, ore comigo. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã, por estarmos aqui na casa do Senhor. Muito obrigado pelos louvores, muito obrigado pela adoração que nós podemos prestar ao Senhor, sem restrições, e obrigado porque a palavra de Deus, a sua palavra, ó Deus, está nas nossas mãos, através de um livro, está disponível, ó Deus, para a nossa consulta, nossa meditação e o agir do seu Santo Espírito em nós, para, ó Deus, que nós possamos ter discernimento e estarmos tendo, então, sabedoria em Ti. Muito obrigado, esteja conosco, fale através do Pai do seu Santo Espírito a nós, e muito obrigado porque o Senhor é o nosso Salvador, único e eterno e grandioso Deus. Amém. Amém, meu amado. Vamos ler um texto para servir como base para a gente. Então, no livro de Judas, pedir que você abra, por gentileza, entre os versos de número 17 e os versos de número 25, para nós iniciarmos a nossa meditação. Escola Bíblica Dominical, um momento de estudarmos a palavra de Deus. Então, fique à vontade, alguma dúvida, né? Se você tiver, levanta a mão, peça permissão, eu vou anotar, o Miqueias depois vai responder para vocês, né, Mique? Pastor, brincadeira. Mas é um momento oportuno para tirar dúvida, para a gente aprender um pouquinho mais, então a gente precisa ter essa liberdade. E esse é o momento ímpar para a gente, Escola Bíblica Dominical. Não existia, passou a existir e é uma bênção para as nossas vidas, então que nós possamos aproveitá-la da melhor forma possível. Judas, verso de número 17, Wendel, até o nosso versículo de número 23. Vamos até o 23, por gentileza. Vamos lá? Está projetado? Sim. Eu vou ler, então, o versículo de número ímpar e os irmãos os versículos de número par. Joia? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo à igreja. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Nós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Meus amados,
Quero trazer para vocês essa manhã uma reflexão de aquilo que eu tenho tido a oportunidade de refletir também no meu íntimo, no meu interior, do que Deus tem me incomodado, que é o conhecimento da palavra de Deus. Com um tema, não sei se vai ser projetado, mas quero expor para vocês a importância do conhecimento da palavra de Deus. E quando nós falamos de conhecimento da palavra de Deus, muitas das vezes nós negligenciamos a importância do estudo, da eficácia no desenvolvimento de estudarmos realmente a palavra de Deus. A palavra de Deus que está nas tuas mãos, meu querido, na Bíblia, muitas das vezes no celular, inclusive vou usar aqui para me ater à hora, e que traz uma história muito rica de homens que foram martirizados com o intuito realmente de deixá-los às tuas mãos, às minhas mãos. No histórico, muitas das vezes, de perseguições, de trabalho árduo, de dedicação de vida plena, de toda a sua vida, escrevendo em um papiro, em um rolo de couro de animal, isso deixando então para que a palavra do Senhor fosse retransmitida por intermédio dos séculos. E aí nós chegamos num período de reforma, onde nós tivemos então ali uma definição de quais seriam os cânons da igreja, que é justamente aqueles que foram reconhecidos livros inspirados por Deus e que são hoje utilizados por nós, por você, está aí na sua mão, como regra de fé e prática. E eu queria chamar a atenção do motivo ao qual eu estou colocando esse tema na manhã de hoje, é que virou um estigma da igreja e um jargão nós falarmos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Eu creio que é muito comum nós usarmos isso, eu usar, você talvez use, ou talvez também perceba a utilização por outras pessoas, utilizando isso como algo realmente de extrema importância. A palavra de Deus é a minha regra de fé e prática. E muitas das vezes nós só nos deparamos com ela, com essa regra de fé e prática, em fragmentos na igreja, muitas das vezes no culto à noite, muitas das vezes no culto pela manhã. E assim continuamos vivendo, expressando ao mundo, expressando àqueles que nos rodeiam, que ela é a nossa regra de fé e prática. E eu queria chamar a curiosidade, trazer à tona uma curiosidade para vocês, que fala um pouquinho sobre por que esse livro. Por que essa quantidade de textos? Por que esse número? Por que a minha Bíblia é diferente das Bíblias ortodoxas? Ou até mesmo dos cânones, ou seja, os livros que foram reconhecidos pela Igreja Católica? Por que será que tem na minha Bíblia, por exemplo, o livro de Cânticos, Lamentações de Jeremias, Amós, Obadias? Eu vou discorrer um pouquinho aqui. Naum, Abacuque, Sofonias, Filemão, Tito, Tiago, 2 de Pedro, 3 de João, o próprio Judas, que nós vamos agora conversar um pouco, Apocalipse. Que se nós pararmos para pensar, quantas e quantas vezes nós sentamos nesse banco e foi descorrido, foi nos ensinado ou foi utilizado para a administração da igreja esses textos? Ou mais. Vou um pouco além. Qual foi a última vez que você se dedicou à leitura desses livros? E por que eu falo isso? Porque são livros que não são tão comuns para a igreja. Então, além da reflexão de quanto nós temos nos dedicado ao aprendizado da palavra de Deus, mas além, o quanto nós estamos acomodados com a forma com que a palavra de Deus, disponível hoje em nossas mãos, em nosso computador, em nosso celular, tem sido fonte de realmente busca, inspiração e absorção daquela que é a palavra, que deve ser a nossa regra de fé e prática. Olha, meus amados, quando eu parei para refletir sobre isso, eu pude observar o quão falho nós somos na nossa condução e na nossa vida como cristão. E eu queria trazer aqui para vocês, antes de nós entrarmos propriamente para dentro do nosso texto, eu vou pedir para projetar também. Livro de Efésios, Paulo corrobora muito com aquilo que nós vamos absorver aqui de Judas,
capítulo 4, verso 12 a 15. Deixa eu abrir aqui no meu celular, que também é muito prático, né? Olha que bênção, até celular nós temos hoje. Efésios, capítulo 4, verso 12 ao 15. Que Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, traz um ensino maravilhoso sobre aquilo que deve ser a conduta da administração da igreja, a conduta dos santos, inclusive, no que diz respeito à busca do pleno conhecimento de Deus. E ele usa uma terminologia, um simbolismo muito interessante, que é deixarmos de sermos bebês, no sentido de estarmos buscando aquele leitinho espiritual e realmente amadurecermos no conhecimento. E eu queria compartilhar que eu acho que, de forma direta, Judas aqui tem uma colaboração, colaboração de um texto que Paulo fala à igreja de Éfeso. Eu queria ler com vocês. Com vistas ao aperfeiçoamento, Efésios capítulo 4, verso 12. A vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nós lemos aqui, falando sobre a edificação. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, a igreja precisa se edificar, buscar o conhecimento de Deus, para que a igreja seja uníssona em relação ao conhecimento de Deus. Essa é a realidade que o Evangelho nos mostra. A igreja precisa ter de forma uniforme a busca do conhecimento e o conhecimento de Deus. Sabe por quê? Porque após nós sairmos pelas duas portas dessa igreja, ou você que está em casa, quando interage com a sua família, com o mundo ao qual a sociedade tem ali a prática de a sua contribuição como meio social, como indivíduo nessa sociedade, você é um agente de Deus. Está escrito na palavra, essa que nós falamos, que é a nossa regra de fé e prática. E olha só o que continua, Miqueias. No versículo de número 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, nosso Deus, Cristo Jesus, nosso Salvador. E aí eu preciso entrar para o livro de Judas. E o livro de Judas traz para a gente uma possibilidade de uma reflexão sobre essa realidade, a necessidade de estarmos realmente buscando o conhecimento pleno da palavra de Deus. Sabe, meus amados, às vezes nós nos deparamos como eu mesmo, e eu vou falar aqui o meu sentimento. Meu filho fará 2 anos agora, e o que eu terei de informações de conhecimento bíblico para muitas das perguntas que talvez ele virá me fazer? Como a sociedade tem se deslanchado para o legalismo, o que eu irei responder? Que conhecimento bíblico eu terei para induzi-lo ao conhecimento da verdade? E essa é a minha obrigação. Que conhecimento bíblico eu terei para rebater aquilo que o mundo tem fomentado com os nossos filhos, mesmo conosco, em relação a tudo isso que tem vivido, que tem tido nesse mundo uma questão da adoração da criatura e não do Criador. Lá fora está dizendo que o que importa é a sua felicidade, e você vive do jeito que você quer, usa o seu corpo da forma com que você bem entende, e que você tem que se adorar do jeito que você se encontra. É isso que está escrito na Bíblia, gente? Ou que nós estamos aqui para adorar ao Deus, o Criador? Será que isso já não tem batido na sua porta? Talvez até mesmo não de terceiros, um filho, um familiar, aquele que você talvez tenha instruído, tentado dar como aí algum testemunho da palavra de Deus, mas propriamente o seu coração. Sabe por quê que eu digo isso? Talvez o seu próprio coração tem se enchido de dúvidas, porque nós estamos interagindo com esses falsos mestres, falsos pregadores, e principalmente
os astutos agidos por Satanás para tirar o verdadeiro evangelho de foco e colocar dentro das igrejas, colocar principalmente em dúvida a sociedade, o ocultismo, a obra de Satanás, e nós estamos preparados para isso? Como nós temos interagido com isso? E muitas das vezes nós cristãos dentro da igreja temos deixado de lado a verdadeira possibilidade do conhecimento que está aqui nas tuas mãos, para nos afundarmos muitas das vezes em uma internet, num vídeo de YouTube, de pessoas que estão ali utilizando de emoções e emoções que te prendem à tela da televisão e que falam falácias, nada mais do que palavras bonitas que almejam justamente colocar amarras em vocês, em mim, em nós, em quem eles puderem. Com vãs repetições, muitas das vezes com sentimento realmente de ganância. Quantas vezes nós vemos isso? Colocando fragmentos da palavra, interpretando ela da forma com que bem entendem, e nós estamos ali plenos a consumir isso. E o pior disso tudo, que é onde nós vamos entrar no livro de Judas, que muitas das vezes essas palavras, esses fragmentos, essas coisas que são jogadas, que muitas das vezes o próprio inimigo utiliza isso como algo astuto do ocultismo para fazer entrar dentro do nosso coração, da nossa mente, tirar a verdade, a verdadeira obra do Santo Espírito de Deus na nossa vida, faz com que nós tenhamos, então, uma dificuldade, e isso que eu entendo que é o pior, que é de termos a sensibilidade. E a palavra de Deus é utilizada, Paulo, inclusive, utiliza muito isso, é o discernimento dela. Sem o Espírito Santo e sem o conhecimento da palavra de Deus, como nós poderemos discernir entre a verdade, Rodrigo, a palavra de Deus, aquilo que Deus quer para as nossas vidas, dos ensinos ocultos e da obra satânica que essa sociedade tem vivido? E é isso que Judas se preocupa aqui. E eu queria entrar novamente aqui no nosso texto para falar um pouquinho dessa preocupação de Judas. E pelo tempo eu vou discorrer rapidamente por esse objetivo, para nós chegarmos então na conclusão, que é uma obra muito linda, apesar de ter toda uma dificuldade e até mesmo a lentidão de ser aceito como um livro canônico. Foi considerado no início dos séculos como um livro que estava apartado ali das questões espirituais, das revelações divinas, mas depois sim foi colocado como um cânon e foi colocado para a nossa Bíblia, para a nossa leitura. E Judas vai nos trazer um antídoto. Só que antes dele justificar isso, Wendel, ele traz para a gente a sua afirmação, ou seja, por qual motivo ele escreve isso. E é justamente o que discorre nessa palavra, nessa carta que a gente chama de cartas gerais, de Judas, escrevendo para aquele povo, mas que o Espírito Santo do Senhor deve falar ao meu e ao seu coração nessa manhã. Amém, amados? Vou precisar de você, Danilo, para a gente passar rapidamente aqui os textos, tá bom? Meu amado, acompanhe comigo o livro de Judas. Vamos lá, para a gente conhecer esse texto e assim a gente entender esse antídoto que foi revelado para ele, que hoje deve ser aplicado ao nosso coração. Primeiramente, o objetivo desse livro. Por que Judas escreve para aquele povo, para os judeus, a dispersação, para aqueles que estavam sendo acometidos por algo que nós acabamos de contextualizar agora, esses falsos ensinos, essa falta de conhecimento de Deus, que Judas aqui, os livros e os teólogos chamam de apóstatas, apostasia, aquilo que está realmente sem embasamento do verdadeiro evangelho, Rodrigo, é isso. E ele fala para a gente que ele estava comovido, estava direcionado para escrever sobre a salvação, sobre a mútua salvação que ele tinha juntamente com os demais irmãos daquela época. E ele é direcionado pelo Espírito para alertar a igreja sobre esses falsos ensinamentos. E olha que importante. Isso é tão vívido para nós e tão contemporâneo que às vezes até nos constrange. Algo que era vivido lá atrás e que hoje é tão real para conosco. Acompanhe comigo. Verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai,
e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Não se assustem aqui quando nós falamos que Jesus era meio-irmão desse que se intitula autor desse livro. O livro de Marcos, o livro de Mateus também traz essa reflexão para a gente, onde nós temos então essa interpretação de que sim, Maria, em relação ao seu casamento, teve outros filhos, assim como também Tiago, que é o escritor do livro que se encontra no nosso cânon, que é esses livros que foram então entendidos dentro de um parâmetro estabelecido como livros realmente inspirados pelo Espírito Santo. Então é esse, o irmão de Tiago, e os dois, Tiago e Judas, meio-irmão, de Jesus. E olha só, que interessante, verso de número 3, acompanhe comigo, amor. Amados, quando empregava toda a diligência, ou seja, ele empregava toda a pureza e também a energia dele para o entendimento e para a escrita ali do que diz respeito à situação da comum salvação, ou seja, do novo Evangelho de Cristo, aquilo que eles estavam recebendo pelos apóstolos e que haviam recebido pelo próprio Jesus Cristo. Ele diz que ele estava com toda a diligência em escrever-vos acerca da comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. E aí ele muda, dizendo o seguinte, que foi então a necessidade de exortando-vos a batalhardes. Verso de número 3 ainda, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, ao Evangelho e todas as pregações que já haviam sido realizadas pelos apóstolos, principalmente também pelas viagens missionárias, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em liberdade a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Aqui ele dá uma relação muito íntima com a relação que Paulo transmite também, por intermédio das suas cartas, em relação à graça merecida de Deus. E aqui ele quer trazer uma introdução do porquê que ele está escrevendo isso, dizendo o seguinte: essas pessoas que interagiram com essa graça e que muitas das vezes estão utilizando ela para entrar para dentro das igrejas, e é isso que ele quer combater, e se utilizando de forma errônea, utilizando o nome de Jesus, entram para dentro da igreja e direcionam o ensino, direcionam essas pessoas para uma situação totalmente adversa à palavra de Deus. E aí, gente, eu queria trazer algumas informações que o texto traz que eu considero relevante para que nós pudéssemos então entender o motivo de Judas se preocupar tão grandemente com a relação dos falsos ensinos e que a igreja estava se deixando levar por esses ensinos errôneos e distanciando cada vez mais da verdade, da palavra de Deus, do Evangelho pregado pelo próprio Jesus Cristo e depois disseminado para todos por intermédio dos apóstolos. Vamos lá? Verso de número 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E eu queria chamar a atenção de vocês, que quando ele diz assim, quero, pois, lembrar-vos, isso dá um entendimento de que ele estava escrevendo para um povo que já conhecia a palavra de Deus. Não era uma pregação para a apresentação do Evangelho, daquilo que então seria a boa nova de Cristo. Não, pelo contrário. Está escrevendo para pessoas que ele já considera que já têm esse ensinamento. E que agora a preocupação dele é que, já tendo esse ensinamento, eles tenham discernimento para entender o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo e o que é, sim, uma apostasia, ou seja, o desvio disso e a má conduta daqueles que se utilizam da palavra, muitas das vezes da graça, lembra que ele fala no versículo de número 3, ou seja, da intitulação, estou aqui por envio de Jesus Cristo, e começa a profanar heresias dentro da casa de Deus. E ele vai usar aqui 7 exemplos bem interessantes que trazem para a gente a real importância de conduzirmos o entendimento de Deus. Sabe por quê? Porque existem diversos livros, sim, que são da cultura de uma época onde foram juntados ali e tentados
sendo colocados como tradição, principalmente judaica, que não são considerados livros canônicos, ou seja, inspirados por Deus, e saíram desse acúmulo de livros que nós chamamos de Bíblia. Esses livros são chamados de livros apócrifos, ou seja, que não têm de forma direta ligações aí com a inspiração divina, a inspiração do Espírito Santo. E Judas fala um pouquinho disso. Judas vai citar para a gente no mínimo 2 aqui, que é da tradição judaica, principalmente por conhecimento dele em relação ao conhecimento que aquele povo tinha, que vai falar um pouquinho sobre o livro de Enoque. Depois você pode procurar na sua Bíblia aí o que ele está dizendo, que você não vai achar. E também vai falar de um livro apócrifo chamado A Ascensão de Moisés. E aí depois nós vamos entender um pouquinho mais, que são continuidades de textos que a Bíblia já relata para a gente, mas que não está aqui como um entendimento de livro canônico para nós. Então, olha só, o primeiro exemplo que ele dá desses 7 é a seguinte coisa: como que o povo de Israel, chamado para sair da escravidão, se deixa levar então pelos falsos ensinos, ok? E começa a se rebeliar com o próprio Moisés. Isso nós vemos no versículo de número 5, e nós temos esse ponto, essa história sendo narrada, e aí demonstra o conhecimento de Judas do Velho Testamento, do Antigo Testamento, está lá em Números 14, 35, onde vai nos narrar a história de que o povo está conspirando sobre a autoridade de Moisés. A autoridade é essa dada a Moisés, para que ele então tivesse, por intermédio do poder divino do Espírito Santo de Deus, para tirar o povo daquela escravidão. E eles conspiram. Então aqui é mais um exemplo de como os falsos ensinos entram dentro da nossa igreja. Existem conspirações. Hoje em dia também é muito comum, nós temos o quê? As igrejas que muitas das vezes se pautam pelo ensino da palavra, há conspiração dentro da igreja, e aquele grupo sai de dentro da igreja, faz uma outra igreja, porque para ele é mais cômodo, né, utilizar daqueles ensinos que ele entende que seriam apropriados para eles. Depois nós temos no versículo 6, que acompanhe comigo, falando o seguinte: os anjos, os que não guardavam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, com algemas eternas para o juízo do grande dia. Isso corrobora também com 2 Pedro 2,4, Danilo. Segunda carta de Pedro 2,4, inclusive a carta de Judas, com a segunda carta de Pedro, ela tem uma comparação muito lógica, ou seja, nós temos uma descrição da carta de Judas, quase que relatando também a carta de 2 Pedro, tanto é que 2 Pedro também teve uma demora para ser canonizada, ou seja, trazida como entendimento que foi inspirada por Deus. E ele se utiliza muito desses escritos, dando ao entendimento, principalmente a grandes comentaristas, que Pedro transcreveu primeiramente a carta, e Judas, pelo conhecimento da segunda carta de Pedro, então transcreve e ressalta coisas que o próprio Pedro já tinha escrito na sua segunda carta, para conosco. E ali está dizendo para a gente o quê? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E olha o que Judas termina dizendo sobre os anjos: ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Essa é a demonstração de quê? De pessoas que estavam intimamente ligadas com Deus e que caíram, se rebelaram novamente. Olhem a proximidade do segundo exemplo com o primeiro exemplo. Os anjos estavam próximos de Deus e eles se rebelam. Então traz também a mesma condição de rebelião, de revolta contra o santo, aquilo que foi titulado. E aí nós temos então uma visão, um resumo disso tudo, dizendo para a gente: olha, esse segundo exemplo que eu estou trazendo para vocês, que esses falsos mestres estão trazendo para dentro da igreja, é também o relacionamento corrompido. Por isso ele usa o exemplo dos anjos, que próximos de Deus se corrompem e rompem um relacionamento que poderia ser eterno, e agora será eterno, mas para a perdição. E ele continua no 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após a outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Não vou colocar o texto aqui, mas pelo tempo, mas nós conhecemos muito bem. Nós vamos ter então a descrição de Sodoma e Gomorra ali em Gênesis capítulo 13, perdão. 2 Pedro também, Pedro 2,5, vai trazer um pouquinho dessa informação, da
pecaminosidade desse povo. Como que se deixou entrar o pecado e fazer com que, principalmente, o culto ao corpo, ou seja, aquilo que traz prazer carnal, tomou conta da igreja e levou uma nação à destruição. E Judas aqui está trazendo exemplo de também esses falsos mestres, está trazendo justamente isso para dentro da igreja, aquele mesmo sentimento, aquele mesmo ensinamento e o mesmo objetivo de levar a igreja, então, a entender que existe uma libertinagem que eles podem usufruir sem ter temor nem tremor em relação aos ensinos que Deus tem trazido para conosco, por intermédio daquilo que lá, naquela época, já tinham dos ensinos dos apóstolos e do próprio Jesus Cristo. E aí traz para a gente uma visão de que essas pessoas são entregues aos pecados. Por que ele está dando esse confronto? Ele está usando essa analogia em relação aos pecados de Sodoma e Gomorra, porque essas pessoas também elas são entregues ao pecado. Apesar da sua aparência física e do seu jeito de ser, de estar na igreja, de ser intitulado ali como cristão, mas o seu coração está totalmente perturbado, entregue ao pecado, Maria. E é isso, mais um exemplo que ele nos traz aqui para a reflexão. E o próximo, no versículo de número 7 ainda, dizendo o seguinte: seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridade superiores. Também dizendo que eles não têm nenhum tipo de respeito às autoridades. Ou seja, não tem princípios nenhum. E quando fala em autoridades, a gente pode entender como regras, mesmo que as outras pessoas viessem até eles e dizerem o seguinte: olha, você está errado por causa disso, por causa daquilo. As pessoas não dariam, então, ouvidos. Rebeldia. Nós falamos muito hoje, por exemplo, de uma fase muito rebelde do ser humano, é a fase da adolescência, quem já tem filhos mais... Porque os pais falam e eles não querem ouvir, não querem seguir. É justamente isso que Judas está trazendo para conosco. E aí traz um quarto exemplo que diz o seguinte, sobre Miguel, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. E é interessante esse versículo, sabe por quê? Porque se nós não estudarmos a Bíblia e não nos aprofundarmos, nós vamos fazer com que esse texto seja uma verdade bíblica para nós. Inclusive, é possível até que utilizemos dela para pregar para outras pessoas, sabe por quê? Porque esse conteúdo está dentro de um livro apócrifo, chamado A Ascensão de Moisés. E assim como Paulo também fez com alguns filósofos, geralmente em algumas cartas ele profere algumas filosofias que eram comuns àquele povo, somente como exemplo. Aqui também é somente um exemplo, porque esse texto não existe na Bíblia. Existe sim o texto ali em Deuteronômio 34:6, que vai falar da forma com que Deus tratou em relação à morte de Moisés e toda a história que vem por trás disso, do pecado dele ferindo a rocha, mas não vai citar o que se teve posteriormente. Então esse livro apócrifo traz uma informação adicional, a qual Judas aqui está usando como simplesmente uma referência, para dizer o seguinte: a forma com que o próprio arcanjo aqui contenda contra o diabo, dizendo o seguinte, em nome de Jesus, ou seja, usando o nome do Senhor, usando intitulações, para fazer com que ele tenha o quê? Que ele tenha autoridade. O que na maioria das vezes acontece, gente, com os falsos profetas, eles usam de autoridade para fazer com que o que eles falam sejam realmente colocados como uma verdade absoluta, tirando então o pleno conhecimento. E aqueles que não conhecem entendem que sim, aquilo é uma verdade, porque ele está usando de uma autoridade, foi intitulado, e isso é muito preocupante. Depois, no versículo de número... Calma aí, deixa eu me achar. No versículo de número 9 ainda: o Senhor te repreenda, ele finaliza. Estes, porém, quando a tudo o que não entendem, difamam, e quando a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem.
ai deles, dando entendimento ao que virá em relação ao juízo. Depois ele segue no versículo 11, porque perseguiram no caminho de Caim. Mais um exemplo, esse é o exemplo de número 5. E ali, em Gênesis 4, traz a história de Caim, que eu acho que é de pleno conhecimento da igreja, e demonstra o que é a maldade do coração. E é justamente mais um exemplo, citando como que esses falsos profetas entram dentro da igreja. Eles têm maldade no coração. Eles não têm aquilo que Deus levanta e chama aqueles, até mesmo nós, que nosso coração precisa doer por aqueles que estão sendo levados para o fogo eterno. E eles não, eles simplesmente estão ali com maldade no coração, utilizando muitas vezes de um posto, utilizando dessa autoridade intitulada por eles para levar aquele povo ao quê? Ao desconhecimento e até mesmo uma condenação eterna, porque para eles o que importa são aquilo que eles têm como objetivo pessoal e não para fim de disseminação das boas novas de Cristo. E isso é mais um exemplo de Judas para conosco. Depois ele vai falar o seguinte, porque perseguiram versículo 11, ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim, ou seja, pelo caminho da maldade do coração, e movidos de ganância, agora um outro ponto, se precipitaram no erro de Balaão. E aí mais uma outra história que também está disponível ali em Números 22. Balaão ali faz com que todo um povo tropece diante de Deus, por quê? Porque tinha objetivos obscuros de ganância, e ele conduz aqueles que interpretam como algo sendo de Deus, e ele leva esse povo à perdição. E depois nós temos também no versículo 11, mais um exemplo, fechando assim os 7 exemplos, dizendo o seguinte, e pereceram na revolta de Corá, também dizendo para a gente a insubordinação. As lideranças, todos aqueles que foram chamados para a propagação do Evangelho, inclusive nós que estamos aqui hoje, que somos reconhecidamente intitulados como cristãos, devemos ser o quê? Admoestados, estarmos sob a admoestação de quem? Do nosso Senhor Deus. A nossa igreja, por exemplo, nós temos o nosso pastor, que é o presbítero docente da igreja, e nós temos os presbíteros regentes, que devem zelar pela administração, mas inclusive avaliar se o docente está restritamente conduzindo a igreja a ensinamentos bíblicos, verdadeiros, não é isso, Wendel? Por quê? Porque nós temos que ter a vida estritamente espiritual, porque se deixarmos o nosso lado humano, nós vamos conduzir conforme o nosso querer, e aí nós estaremos fazendo da mesma forma com que esses apóstolos estavam realizando. Depois, gente, do versículo de número 12, ele vai fazer um fechamento da justificativa do porquê ele está tão preocupado com essa igreja, tão preocupado comigo e com você em relação a esta apostasia. E ele vai trazer aqui qualidades, se é que eu posso utilizar essa palavra, dizendo o seguinte, olha, esses homens, eles são dessa forma, tenham total cuidado, e acompanhem comigo. Ele utiliza agora simbologias, e para a gente ter um verdadeiro ensinamento dessa palavra para o nosso coração, a gente precisa entender o contexto e a cultura daquele povo, e quão importante essa simbologia é para as pessoas daquela época. E esse entendimento é profundamente e extremamente necessário. E aí, dos versos de número 12, 13, 14, 15 e 16, ele vai trazer alguns exemplos para nós. E aí, pelo tempo, eu vou resumi-los aqui, para que a gente tenha um entendimento de como que ele está intitulando, como ele está rotulando esses falsos profetas. Primeiro, ele diz que esses falsos profetas, esses apóstatas, essas pessoas que estão difamando o nome de Deus, muitas das vezes levando o povo a errar, trazendo ensinamentos errados para a igreja, eles são como nuvens sem água. E você pode acompanhar no seu texto aí, do verso de número 12 ao verso de número 16. Para aquele povo, gente, num deserto, uma região árida, você ver uma nuvem é um momento de alento, é você esperar que a sua plantação vai receber chuva, e quando você vê ela, você se alegra, você vê isso como uma bênção para você, e essa nuvem vem e vai embora, e não chove nada. Isso é um simbolismo muito grande para esse povo, sabe por quê? Porque traz
a esperança e ao mesmo tempo leva embora, porque de nada vale. E aí Judas continua intitulando e dando uma simbologia para o que ele está trazendo aqui como confirmação do motivo, da motivação, dizendo o seguinte: ela é uma árvore sem fruto. É aquela situação de um agricultor que planta uma árvore frutífera, cuida dela e ao final, quando ele quer colher a árvore, não dá frutos. Ela é infrutífera, não serve para nada. O que eu vou fazer com a árvore que está seca, está morta, que não dá fruto? Depois ele diz o seguinte, também que é uma estrela errante. Naquele tempo onde luz, iluminação, o GPS não tinham como se utilizar, é algo muito contemporâneo para nós. As estrelas, os céus eram motivos então de você ter ali estrelas posicionadas em certos locais. Inclusive nós temos histórico, por exemplo, como os nossos índios do Brasil, tem esse conhecimento sendo transmitido ao longo do tempo por essas tribos, dizendo o seguinte: olha, aquela estrela, então eu direciono para o sul, para o norte, é aqui que eu faço então a minha condução, é aqui que eu tenho como uma referência. E ele diz que essas pessoas são como estrelas errantes, que se você for acompanhar ela, ela vai te levar para a perdição. E ele continua dizendo o seguinte, que essas pessoas também são rochas submersas. Isso nós vemos ali no versículo de número 12. Nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, ou seja, sem frutos, duplamente mortas, desraigadas. Depois ele fala de ondas bravias no mar. As ondas bravias, naquele momento de navegação, onde a tecnologia ainda não era tão disponível assim, um barco em meio a uma tormenta de águas, um mar revolto, era o que? Sinal de perigo, acidente. Depois ele diz o quê? Para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, dizendo o que irá acontecer com eles. Depois vai dizer também o seguinte, rochas submersas, anteriormente no versículo 12, dá entendimento seguinte, em uma navegação, hoje nós temos tecnologia para identificar isso, mas se você não soubesse onde tinha ali um nível de água, a lâmina d'água baixa com a rocha, esse navio e a navegação se batesse ali, era o que? Presságio de um naufrágio, levaria você o que? A morte, a perdição, a naufragar. Então isso também está sendo escrito aqui. E depois ele diz que essas pessoas são pastores que se autoapacentam, ou seja, não tem como a palavra de Deus como uma regra de fé e prática, lembra que nós falamos? E traz para a gente uma situação totalmente diversa. E depois dele fazer todas essas afirmações, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que tudo isso já tinha sido exposto para eles, como os pastores, como os apóstolos, assim como também Enoque, no versículo de número 14, ele vai dizer isso. Eis que veio o Senhor entre as santas miríades. Olha só, 14. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Arão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Mais uma vez aqui a necessidade de nos interagirmos com o texto de forma bem íntima, porque ele está usando aqui uma descrição de um acontecimento que está narrado no livro de Enoque, ou o primeiro Enoque, e que é um livro apócrifo, mas era culturalmente lido por aquela cultura. Então isso aqui nós também devemos entender como um exemplo, e não uma regra contida dentro da Bíblia, como ensinamento bíblico para conosco. Olha então como que é importante o estudo da palavra de Deus. E após ele então qualificar essas pessoas, ele vai trazer então um antídoto, que é justamente o que nós queremos hoje trazer como tema, para a gente fechar aqui,
a importância de nós estarmos realmente alinhados com os ensinamentos de Deus, de buscarmos de forma individual, conhecermos a palavra de Deus, deixar com que o Espírito Santo de Deus faça e haja em nosso coração, nos dê discernimento, sabedoria, tanto para entender o que motivou essas pessoas a receberem do Espírito Santo a necessidade de escrever essas palavras para nós lermos hoje, mas assim também nós tenhamos, nos dias de hoje, contemporâneo, conhecimento bíblico, discernimento do Espírito, para estarmos identificando toda a apostasia que nós temos hoje no nosso dia a dia. Eis, então, o antídoto que ele começa lendo aqui no versículo de número 17. Eu vou pedir que vocês leiam para mim, em voz alta, até o versículo 23, novamente, por gentileza. Essa é a parte central para nós, não em relação à carta, mas depois de ter lido tudo isso, de fazermos então essa analogia com a contemporaneidade desse texto para conosco, desse perigo que nos ronda, dessas pessoas que não se assustem, são as mesmas qualidades dos apóstolos de hoje, não tem diferença nenhuma. E aqui então a gente chega no momento ímpar dessa carta, dessa narrativa, que é ele trazendo para a gente qual é o antídoto. Então, é como se ele já soubesse uma pergunta que o leitor estivesse fazendo para ele: mas o que eu faço então, Rick? Judas, o que eu vou fazer, já que você está intitulando esse monstro, entre aspas, que são esses apóstolos, que você deu 7 exemplos e ainda qualificou-os de uma forma totalmente distinta do querer de Deus para conosco, e ele diz para a gente o seguinte: vós. E aí, numa condição adversativa, dizendo o seguinte: olha, vós, porém, ou seja, cuidado com tudo aquilo que eu falei, mas vocês, porém, tenham então a condição adversativa no sentido de sejam dessa forma. E aí eu quero destacar nessa leitura que vocês realizaram agora 3 coisas que são um antídoto para nós em relação a essas apostasias que é tão comum e tem trazido à igreja uma destruição muito grande. Que são o quê? A vida em espírito, a vida em oração, a necessidade de evangelizar, que é o final que ele diz para a gente, mas o principal, que é o tema do que eu trouxe hoje, é edificando-vos, que no original traz para a gente a ideia de que algo constante, que não para, que é a busca, edificarmos a nossa vida espiritual. Lembra lá de Efésios que nós lemos? Que nós não podemos ficar como crianças, tomando leitinho, a gente precisa crescer. Nós estamos dentro dessa analogia dizendo o seguinte: nós nascemos e temos um propósito de crescimento. E quando eu estava utilizando aqui essa tradução dizendo da edificação, quer dizer que você não pode fazer a base da sua casa e entrar para dentro dela. Se você não se preocupa em fazer a sua parede, de fazer um teto para cobrir de chuva, que pessoa faz as bases, as fundações da sua casa e entra para dentro para morar? E é justamente isso que ele está trazendo para a gente como reflexão. Não sejam assim, não façam colunas às bases da sua casa e não tenha nela teto, não tenha nela parede, pelo contrário, se edifiquem.
Se protejam com a palavra, com o ensinamento, com a busca individual. É isso que ele está trazendo para conosco. E esse é o fechamento maravilhoso que ele traz para conosco, mas a gente também precisa entender que ele está trazendo a situação de que nós devemos também buscar a oração, a busca, a comunhão para com Deus. Eu quero refletir com vocês aqui para a gente finalizar. No verso de número 20, novamente. Vós, porém, ou seja, a condição adversativa, edificando-vos na nossa fé santíssima, ou seja, nos conhecimentos de Deus, nas coisas que já foram faladas para vocês, o conhecimento da palavra que está na sua mão. Edifiquem a sua casa, criem a segurança que vocês precisam ter no conhecimento de Deus. E que, além disso, vocês também tenham oração santíssima, que o Espírito Santo de Deus haja no seu coração e que lhe dê comunhão e a aplicação necessária e discernimento para conduzir a sua vida. E depois, amados, qual seria a pergunta e onde ele caminha para conosco? O que eu faço com isso, Adélio? Depois que eu estou seguro, tenho conhecimento da palavra, ele diz para aquele povo, e a gente precisa trazer para a nossa contemporaneidade, diz o seguinte: depois que você tiver edificado, em oração, em espírito, você olha para aqueles que estão sendo conduzidos para a morte, e vai fazer aquilo que Deus chamou-os para fazer, para aquilo que Deus me chamou e chamou você também, que é trazer a real e verdadeira obra do Santo Espírito de Deus para nós, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então não devemos estar acomodados, meus irmãos, pelo contrário, nós não devemos ser como essa geração que, ao invés de se deleitar da palavra de Deus, vive vindo aos cultos e se utilizando de fragmentos de palavras. E que muitas das vezes, que fragmentos são esses? Verdadeiros ou não? Que não têm comunhão, não agem com o Espírito. Como nós iremos fazer a terceira instrução, a intitulação do antídoto para essa apostasia, que é a evangelização, olharmos para aqueles povos que estão sendo, para aquele povo que está sendo enganado, levado à perdição. Como que você vai chegar para a sociedade e dizer que o que eles estão dizendo, estão pregando, está errado? Se você não conhece a palavra de Deus e não está em espírito, olhe bem o que Judas está falando para a gente. Ele está querendo dizer o seguinte: você não consegue cumprir aquilo que foi determinado para todos nós, se você não se esmerar no conhecimento da palavra, não estiver em espírito, em comunhão, e olhar para aqueles que estão indo para a perdição, ter compaixão e fazer aquilo que Deus nos chamou, que é pregar esse evangelho, seja com as nossas ações, atitudes, mas principalmente com as nossas palavras. E eu quero fechar, devido ao nosso tempo, a gente tem muita coisa para tirar desse texto, mas Deus sabe que até aqui Ele vai fazer o que foi proposto pelo Espírito ao nosso coração, e que nós fôssemos para nosso lar, para nossa casa, dizendo o seguinte, nos perguntando, para o meu coração, para o seu coração, se eu estou realmente preparado e edificado no verdadeiro conhecimento de Cristo, e se a minha vida está conduzida pelo Espírito, para suportar a apostasia que nós estamos vivendo e que ainda vamos viver cada vez mais. E um terceiro ponto: se preparados estamos, se nós estamos ficando acomodados e não seguindo o mandamento de Deus, de nos importarmos com o que estão ao nosso redor, sendo conduzidos pelos falsos ensinos à eterna perdição. Amados, que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo de Deus possa concluir esses ensinos ao nosso coração, que nós saiamos daqui hoje encorajados a não ficarmos acomodados em relação àquilo que Deus nos permitiu. Isso que está aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, para chegar até nós hoje, dependeu de mártires, pessoas que dedicaram a sua vida para que ela estivesse disponibilizada aí para você, seja no aplicativo, e com essa possibilidade, não nos deixemos sermos amarrados pelos apóstolos, pelo contrário, nos edifiquemos cada vez mais no conhecimento, estejamos sempre seguros, Natan, e seguros no Espírito, para que nós possamos assim vivermos
os nossos dias aqui cumprindo a palavra do Senhor, esperando a segunda volta de Cristo, onde tudo isso vai cair por terra, e nós só estaremos aqui para louvar e grandizer o seu santo nome. É o final do livro de Judas, que é chamado de doxologia, ou seja, louvor e adoração a Deus, que ele termina de forma muito latente, dizendo que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Que lindo. Esse é o nosso Deus, meu amado. Esse é o nosso Deus. Abaixe sua face, ore comigo. Deus, muito obrigado, Pai, porque a sua palavra chegou até nós. Muito obrigado, ó Deus, porque ela está disponível, e muito obrigado, ó Deus, porque o seu Santo Espírito habita em nós. Mas não nos deixes, ó Deus, acomodados, nos envergonhe, nos entristeça por não termos necessidade, ó Pai, de buscarmos a palavra do Senhor em conhecimento. Nos envergonhe, Senhor, de não termos comunhão com o Senhor, nos chame a atenção, nos exorte, Senhor. E principalmente, ó Deus, nos constranja vendo esse mundo sendo conduzido à perdição, muitas das vezes as coisas acontecendo ao nosso derredor e nós não abrimos a nossa boca. Deus, nós nos acovardamos e não é isso que o Senhor não nos deixa aqui em Judas, ó Pai, a direção para o que façamos, ó Deus. Por isso, venha ao nosso coração, ó Deus, só o Senhor, ó Deus, pode, ó Deus, mudar as nossas vidas, ó Pai, nos dar coragem, discernimento, sabedoria, e é isso nessa manhã que nós te pedimos, ó Deus. Esteja conosco, Senhor. Nos dê, ó Pai, tudo aquilo que é necessário para sermos verdadeiros adoradores do Senhor. E que a nossa vida, ó Deus, esteja, ó Pai, sendo conduzida, ó Deus, para que o Senhor seja revelado em nós. E que isso seja para a sua honra, para a sua glória e para a sua exaltação. Amém.